Senhor Jesus. Senhor, obrigado, porque podemos nos aquietar diante da Tua presença. Podemos descansar diante do Senhor. Podemos crer na Sua pessoa. Traga a nós o Teu refrigério e o Teu descanso nessa manhã. Queremos a Sua pessoa conquistando o nosso coração, lavando o nosso interior. Queremos a Ti, porque o Senhor é a nossa única esperança e salvação. Queremos a Ti para satisfazer o seu coração. Queremos que o nosso viver Te agrade. Queremos que o Senhor possa ter desfrute de nós, assim como temos do Senhor. Obrigado pela igreja, pela vida dos irmãos. Nos ajuda na Tua palavra nesse momento. Nós oramos em Teu nome. Amém. Irmãos, vamos continuar nossa comunhão de João 6. Queria pedir para os irmãos abrirem em João capítulo 6, versículo 22. A partir do 22 em diante, diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Até aí por enquanto. Depois que Cristo multiplicou os pães e falou para os discípulos passarem para o outro lado do mar, o Senhor também passou para o lado de lá. As multidões que tinham se alimentado daqueles pães voltaram naquele mesmo lugar da multiplicação. E quando chegaram ali, não viram o Senhor. Mas cadê o Senhor? Não encontraram o Senhor. Viram que tinha um barquinho ali e falaram: não, o Senhor não está aqui. Pegaram e atravessaram do outro lado. Quando chegaram lá, encontraram o Senhor. E aí, interessante é a pergunta. Eles falam assim: quando chegaste aqui? Senhor, quando chegaste aqui? Interessante essa pergunta, porque quem faz essa pergunta é justamente a multidão que queria proclamá-lo rei. No versículo 14 e 15. E o Senhor poderia ter respondido assim para eles: bom, eu falei para os discípulos atravessarem, depois eu vim andando sobre as águas. Aí o Pedro falou comigo, eu mandei ele andar também, ele andou um pouquinho, depois eu ajudei ele porque ele não creu, aí a gente entrou no barco e acabou de chegar. O Senhor poderia ter contado essa história, não poderia? Não foi assim que ele chegou ali? Foi. Mas o Senhor não responde dessa forma. O Senhor fala assim no 26, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. É como se fosse um tapa, né? Espera aí, você está me procurando não porque por causa dos sinais, mas porque você quer comer de novo. Você quer encher a barriga mais uma vez? Quer mais pão? Bons, aquela multidão, muitas vezes somos nós, que vai até o Senhor só por interesse. Só para ter as nossas necessidades saciadas.
Interessante, eles queriam um rei que resolvesse os seus problemas, que lutasse as suas guerras, que provesse as suas necessidades, mas não queriam a pessoa desse rei. O Senhor sabia que elas não estavam procurando por ele. O Senhor sabia que elas estavam procurando por aquilo que ele poderia fazer. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. E o Senhor, com essa simples pergunta, expôs o intuito do coração deles. Vocês não estão me procurando porque viste sinais, vocês estão procurando porque vocês querem comer mais pão. Isso traz para nós uma reflexão. Primeiro, qual é a nossa real motivação para buscar o Senhor? O que nos faz ter uma vida consagrada ao Senhor? É para satisfazê-lo, para buscá-lo ou para ter algo dele de volta? Normalmente, irmão, normalmente, não é sempre, normalmente é quando a coisa aperta para o nosso lado que a gente vai para o Senhor, não é? Normalmente é assim. A gente sabe que tem que ler a palavra, nós sabemos que temos que orar, que temos que ter um momento com Deus, mas a gente, às vezes, na correria do dia a dia, vai deixando isso para lá. Até a hora que a situação aperta. Aí a gente arruma tempo para orar, a gente arruma tempo para ler a palavra. Por quê? Porque aí eu estou precisando de alguma coisa do Senhor. A gente é assim. Tem um coração bem duro. Nós não somos diferentes dessa multidão aqui. Mas nós temos a oportunidade de aprender diferente hoje. Para fazer diferente, para buscar o Senhor por aquilo que Ele é. E não por aquilo que Ele pode me dar. Se o Senhor não me der nada, eu ainda assim me consagro a Ele. Eu ainda assim o busco e me entrego a Ele. Tudo eu entrego ao Senhor. Interessante que no versículo 23, eles chegaram ali, eu tinha outros barquinhos e tal, aí fala assim, no finalzinho do versículo, onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Foi ali que o Senhor, ali, naquele lugar onde multiplicou os pães, foi ali que o Senhor deu graças. E nós já vimos, mensagens anteriores, que o fato do Senhor ter dado graças foi o motivo do milagre. O Senhor pegou os pães e os peixes e deu graças. Ao dar graças, proporcionou o milagre. Você sabia que na sua vida também, quando você dá graça, você proporciona milagres na sua vida? Sabia disso, irmão? Por isso que a palavra diz, em tudo dai graças. Se você murmura diante do problema, nós estamos trazendo problema. Quando você profetiza desgraça, quando você profetiza murmuração, você está trazendo problema. Chega uma situação, ao invés da gente ir até o Senhor e agradecer por todas as coisas, a gente murmura. Você lembra a experiência de Jó? Diante de toda aquela tribulação, ele deu graças. E dar graças implica em dar início para o milagre. Isso é outra coisa que precisa ser real para nós. Porque amanhã é segunda-feira. Quando chegar amanhã e as situações começarem a surgir, ao invés de eu começar a reclamar, eu vou agradecer o Senhor. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor já sabe. E se acontecer é porque Ele tinha tudo sob seu controle. Então, Senhor, tenha misericórdia, eu te dou graça. E a tua graça vai me suprir nessa situação. Isso tem que ser real para nós. A nossa busca ao Senhor tem que ser uma busca para ganhar da pessoa dele, não uma busca de interesse. É para buscar o Senhor para ganhá-lo, para agradá-lo, para satisfazê-lo. E é interessante que o Senhor diz para eles, no versículo 27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Com que dedicação nós trabalhamos
pela comida que subsiste para a vida eterna? Qual a dedicação do nosso viver, do nosso coração, que a gente trabalha para a comida que subsiste para a vida eterna? Jesus falou, trabalhai, quer dizer, trabalhe, muito bom, mas não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste. Qual a nossa dedicação nesse trabalho, irmãos? Responda para você. Nós sabemos qual é a comida que subsiste para a vida eterna. Nós sabemos que é o Senhor. Sabemos que é a sua palavra. Sabemos que são as coisas celestiais do Senhor. E como nós trabalhamos isso? Eu me consagro. Eu me santifico. Eu separo 2 minutos do dia para Deus. Eu tenho o meu devocional, eu tenho a minha comunhão com Deus? Ou eu não tenho tempo? Ou eu tenho que sair cedo? Tenho que tomar café, tenho que buscar os meninos, levar os meninos? Trabalhar? Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste. Sabe quem falou isso? Mas não sou eu não, isso é Cristo. Trabalha pela comida eterna. Nós temos que aprender a gastar tempo com aquilo que permanece. Nós gastamos muito tempo com aquilo que vai passar. Nós dedicamos muita energia, muita inteligência, muita saúde naquilo que vai passar. E dedicamos pouca inteligência, pouca energia, pouca saúde para aquilo que é eterno. O Senhor precisa nos ajudar nessa inversão, né? A virar esse jogo. Nossa motivação para buscar o Senhor precisa ser pura. Muitas pessoas vão até o Senhor para ver se ganham algo dele. Para fazer uma troca com o Senhor. Assim como Jacó. Eu não vou sair daqui enquanto você não me abençoar. Hoje nós temos que ter esse mesmo coração. Senhor, eu quero ser abençoado também por Ti. Eu vou entrar na comunhão, vou separar os meus 2 minutos aqui. É o que eu tenho de tempo. Então, Senhor, nesses 2 minutos eu quero o Senhor. Eu quero ser abençoado por Ti. Ali naquele diálogo havia 2 sentimentos, o do Senhor e o das multidões. Primeiro, qual era o da multidão? Quero pão físico, quero comer mais. E qual era o do Senhor? Quero te dar comida espiritual. Um quer alimento físico e o Senhor querendo dar alimento espiritual. O Senhor queria dar algo que de fato fosse ajudá-los para a vida eterna, para toda a vida. E eles queriam apenas encher mais uma vez a barriga. Com certeza eles já estavam com fome, porque tinham comido um dia antes. E o Senhor querendo dar aquilo que é eterno. Aí o Senhor, quando dá essa chamada de atenção, trabalhar e não pela comida que perece, na hora eles falam assim no 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Que faremos? Esse versículo me salvou muito, irmãos, quando eu comecei a reunir. Logo no início da minha vida da igreja, porque eu vinha de um sistema denominacional que é muito comum, obra, fazer. Para ficar bonito diante de Deus, faça. E de repente foi ensinado a mim que eu precisava era crer. Fazer a obra é algo que está no nosso DNA, né? Nós somos obreiros de natureza. Fazemos mesmo. A gente é pronto para fazer. Aí essas pessoas também queriam fazer. Senhor, então como vamos fazer? E elas perguntam assim, como que a gente pode fazer para realizar as obras de Deus? Até o Miguel mostrou para nós nas mensagens anteriores, a obra é de Deus. Somente Deus faz a obra dele. Como que eu vou fazer a obra de Deus? Somente por um motivo. 1 Coríntios 1,9, né? Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho. Nós fomos chamados à comunhão do Deus triuno. Então agora nós, junto com o Deus triuno, podemos também fazer as obras de Deus. Porque essa obra é dele, não nossa. Então eu preciso, aí ele responde no versículo 29, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais.
naquele que por ele foi enviado. Irmãos, como nós somos pau para toda obra, né? Eu quero fazer para o Senhor. Senhor, o que eu posso fazer? Me dá aí, o que eu preciso? E o Senhor vira para mim e fala assim, creia. Creia. Mas é só isso? É. Mas isso é muito fácil, mas é mesmo. Mas é muito simples, mas é mesmo. Creia. Quando eu creio, a vida aquece. Quando eu creio, a vida borbulha. Quando eu creio, a vida move. Como é que você faz uma locomotiva, a Maria Fumaça, como é que você faz ela andar? Só jogar a lenha lá dentro do fogo, não é? A pressão vai mover e ela começa a girar e andar. Como é que você move um trem tão pesado daquele? Põe pressão ali e ela movimenta. Irmãos, como é que nós podemos servir o Senhor de forma adequada? Crendo. Porque quando eu creio, eu estou recebendo o Senhor. Quando esse Senhor está sendo suficiente para mim, irmãos, o resto tudo flui. Os serviços vão fluir. As obras vão fluir. Porque serão resultado de permanecer na videira. E é esse princípio que o Senhor estava querendo ensinar para eles ali. O conceito do homem, Senhor, o que faremos para realizar as obras de Deus? Isso é um conceito lá do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o conceito, eu preciso fazer algo. E a resposta do Senhor vem lá da árvore da vida. Creia, coma, desfrute. E o resto é comigo. Você vê que o Senhor está sempre nos trazendo de volta ao princípio da vida. Sempre nos trazendo ao princípio da vida. É assim que o Senhor quer trabalhar, é assim que Ele trabalha, nos trazendo para a vida, para o princípio da vida. Desfrute, descanse em mim, que você vai fazer tudo o que eu preciso que seja feito. Essa é sempre a resposta do Senhor. Eu me lembro, irmãos, antigamente, na minha experiência sobre a questão da salvação, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu não cria que a salvação era eterna. Era uma confusão, na verdade, porque eu cria, mas ao mesmo tempo bastava um pecado e eu já perdia. Você crê que a salvação é eterna? Eu falava, sim, creio, mas tem que ficar firme. É eterna? É, mas persevera, que senão você vai para o inferno. Era assim, sabe? Isso gerava muita angústia, porque eu não desfrutava do Senhor como meu pai. Eu desfrutava de alguém que eu tinha que andar certo ali na linha, porque senão o chicote comia e eu estava no fogo. Então era assim, eu pecava de manhã, ficava atormentado. Senhor, me perdoa meus pecados, Senhor, me salva. Aí até o final do dia, a paz, que bom, tá bom, salvo. Até pecar de novo. Senhor, me perdoa. Eu era ameaçado o tempo todo com o inferno. Se bobear, vai para o inferno. Então, era uma angústia isso. Por um lado, fui preservado para não desandar para o mundo, porque eu tinha medo de ir para o inferno, é claro. Mas não tinha plenitude. Não tinha aprofundamento nesse Senhor. Mas aí quando eu comecei a reunir na vida da igreja, irmãos, que nós começamos a ter comunhão, o irmão Sebastião Felisbino me ajudou muito. Foi mostrado, André, o que você ganhou é eterno. Mas o que eu fiz? Só creu. Falei, mas isso é muito bom, mas é mesmo. Mas isso é só isso? É só isso, André. Eu não acreditava, irmãos. Aquilo saiu das minhas costas, assim, um fardo. Eu queria fazer algo que Cristo já tinha consumado, mas eu não sabia. Percebe, irmãos, a carga religiosa, o dano que ela causa? O dia que eu vi que era eterno, independente do que eu fizesse, é eterno? É. Senhor, muito obrigado. E eu, antes de ter esse entendimento, irmãos, eu pensava assim, quem pensa que é eterno, é por isso que vai para o mundo, então. Tá salvo mesmo? Eu vou para o mundo. Eu pensava assim, ainda criticava. Mas quando o Senhor de fato me deu esse entendimento, quando isso veio como revelação, o último sentimento que eu tive é esse, de ir para o mundo. Pelo contrário, eu vou me consagrar. Nossa, é só isso? É tão fácil? É, então me entrego a ti, Senhor. Irmão, gera outra reação.
é de consagração. Quando você vê que está tudo pronto, que o Senhor fez tudo por nós, o sentimento que brota é de gratidão. Senhor, eu me entrego a Ti. Eis-me aqui. A nossa vida cristã, ela iniciou por meio do crer. E a nossa vida cristã vai prosseguir por meio do crer. É sempre crendo. Então, crer é uma constante no nosso viver. E é só crendo que nós fazemos a obra de Deus. É só crendo que nós avançamos. É só crendo que nós vencemos o pecado. É só crendo que nós vencemos o mundo. Não tem outra forma. Eu preciso receber e descansar. Até Cristo, o próprio Senhor falou em João 14, 12. Ele fala assim, ó. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. Naquela época ele ainda estava aqui, mas ele sabia, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou tornar o Espírito. Eu vou para o Pai, mas o Espírito vai permanecer em vós. Essa obra será expandida por toda a terra. Maiores ainda. Isso é conosco hoje, tá? Essa é a nossa função hoje. Agora, o bastão está conosco. E aí, continuando lá em João 6, eles perguntaram, se o Senhor falou assim, a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Aí o versículo 30, então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles desafiaram o Senhor aqui então. Ah, é? Que sinal fazes? Irmão, o Senhor tinha acabado, um dia antes, ele tinha acabado de fazer um sinal. Tinha multiplicado os pães, ele tinha pego dois peixes e 5 pães e alimentado aí 10 mil pessoas, talvez 15. 5 eu já sei, 10, 15 mil pessoas. E mesmo assim, no dia seguinte, que sinal que você faz então? Você percebe como é que é o ser humano? Não adianta ficar apenas na questão exterior de ver. É uma questão de coração. Eles se desafiaram. Então, que sinal fazes? Quais são os teus feitos? Eu pergunto, eles não tinham visto a multiplicação dos pães? Mas eles queriam, era um rei. Eles queriam um rei. E aí eles ainda jogam, né? Eles até mostram para o Senhor no 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Nossos pais comeram maná do céu. Está escrito. E aí Jesus no 32 diz, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Irmãos, olha só que interessante. Eles falaram assim, nossos pais comeram do maná no deserto. Tipo assim, o que você tem para dar para nós? E aí Jesus mostrou para eles que não foi Moisés que deu esse maná lá no deserto. Não foi. Foi o Pai que deu. Ou seja, Jesus estava falando assim, esse pão que agora está aqui diante de vocês, também é o mesmo Pai que deu. O mesmo Pai que deu pão por meio de Moisés lá atrás, que é o que vocês estão citando aí, é o mesmo Pai que está dando hoje o pão do céu para vocês. É por isso que o versículo 33 fala, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão. Enquanto eles estavam presos num fato histórico, querendo, Senhor, mas eles comeram, o que o Senhor tem para nós? O Senhor estava trazendo eles para uma realidade atual. Olha, tudo aquilo que estava acontecendo lá em Moisés está aqui hoje diante de vocês como realidade. E mesmo assim não conseguiam ver. Percebe, irmãos, a dificuldade de um coração fechado? Pode estar até diante dos nossos olhos, mas não consegue enxergar. Por isso que nós precisamos achegar ao Senhor, para Ele tirar o véu, para a gente poder ver e crer. O versículo 34, então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão.
Aí Jesus fala, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Mais ou menos igual a mulher samaritana. Senhor, dá-me então dessa água. E o Senhor sempre se apresenta como a solução. Hoje, irmãos, há no nosso coração fome. Nós vemos as injustiças no mundo, vemos a podridão do mundo, isso gera em nós um desespero. Um desespero por justiça, um desespero por conforto, um desespero por consolo, não gera? E a resposta do Senhor está aqui, ó, eu sou o pão. Se nós queremos estar satisfeitos, o Senhor diz, eu sou o pão. É só o Senhor que vai preencher essa angústia que hoje gera no nosso ser. É só Cristo que vai preencher esse vazio, essa fome de justiça, essa fome e sede. Só o Senhor. E nós sabemos que em breve o Senhor vai vir de forma plena e trazer justiça plena a essa terra. Mas até lá ele nos satisfaz interiormente, por meio do crer no Senhor. Eles pediram pão e o Senhor prontamente se apresenta como pão. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Interessante. Nós precisamos sempre ouvir o Senhor falar. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Eu sou. E o que vem a mim jamais terá fome. O Senhor sempre se apresenta como um alimento acessível para nós, tá? Como alimento, como suprimento e como satisfação. O versículo 36, Jesus falou assim, porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Eu já te falei, mas vocês não creram. Por isso que estão doidos aí procurando ainda comida. Eu sou a comida e vocês ainda estão procurando. Versículo 51, ele fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você vê aqui, Cristo se apresenta como eu sou, aquele que provê e supre todas as necessidades. No Evangelho de João, você tem o Senhor falando, eu sou a luz do mundo. Você tem o Senhor falando, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Tudo que nós precisamos, Ele é. Nós só precisamos crer. Cristo é. E eu creio e pronto. Por esse versículo 36, né, embora me tenhais visto, mas não credes, por esse versículo nós vemos que o grande impedimento na nossa vida cristã é a incredulidade. O empecilho, irmãos, que atrapalha cada um de nós aqui é a incredulidade. Nós, às vezes, temos a palavra, temos o hábito de reunir, mas ainda falta nos crer. Ainda há no nosso coração muita incredulidade. E isso nos afasta do Deus vivo. A incredulidade é um obstáculo. Mesmo eles tendo visto o Senhor, eles não criam. A falta de crer, irmãos, ela anula, na nossa experiência, tudo que Deus é. Deus é tudo. Tudo isso aqui, eu sou o bom pastor, a árvore, o caminho da vida, a árvore da vida, o verdade a vida, o bom pastor, a ressurreição, ele é tudo. Mas na minha experiência ele não é nada, porque eu não creio. Eu sou incrédulo. Precisamos crer, para isso ser real. E o Senhor quer realmente nos dar aquilo que tem valor. E é interessante, o versículo 37, no mesmo diálogo, ele fala assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Eu pergunto para os irmãos, você já foi até o Senhor? Você já foi até o Senhor? Já. Nós já fomos até o Senhor. E olha que arranjo soberano do Senhor. Sabe por que você foi até o Senhor?
Você já se perguntou por que um dia eu fui até o Senhor? O versículo mesmo responde: porque o Pai te deu. O Pai te deu para Cristo. É só por isso que nós fomos até o Senhor. Aí eu pergunto, você pediu para Deus te dar para Cristo? Eu não pedi nada. Deus olhou para mim e falou: André, eu vou te dar para o meu filho. Meu filho, cuida do André. Sabia disso, irmãos? Assim que Deus fez com cada um de nós. Ele olhou para cada um e falou assim: eu vou te dar para o meu filho. E ele te deu para Cristo. É por isso que você um dia foi até Cristo. É isso que Jesus está falando aqui, ó. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aqueles que o Pai não deu? E aqueles que o Pai não deu para Cristo? Isso não é problema meu. Eu não vou ficar entrando nisso. Ah, Deus, o Senhor não deu aquele João ali, ó, aquele Antônio ali, ó, aquele cidadão ali. Mas eu sei se ele deu ou não deu. Eu não entro nisso, irmãos. É soberania de Deus. O que eu tenho que fazer? Anuncie o evangelho e pronto. E aqueles que o Pai deu virão. E nós, os que já viemos, só temos que agradecer. Obrigado que o Senhor me deu, eu vim. Se eu um dia atendi o seu chamado, é porque antes, na eternidade passada, o Senhor já tinha me dado de presente a Cristo. Então eu vim, obrigado. Irmão, só isso, só esse entendimento já era o suficiente para a gente viver uma vida de tranquilidade. Só isso. Se isso brilhar no nosso coração, já é suficiente para viver em paz. Eu sou um presente de Deus para Cristo. Oh, Senhor Jesus. Nós fomos dados. Interessante, Romanos 5, versículo 8 a 10 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu ainda era um miserável pecador que só chutava a canela do Senhor, ainda assim Ele morreu por mim. Aí o versículo 9 fala, já que eu era um pecador e ainda assim Ele morreu, logo muito mais agora. Por que agora? Agora eu sou justificado pelo seu sangue. Seremos por Ele salvos da ira. Agora então é que eu estou mais bonito ainda. Se quando eu era feio, um pecador, Ele foi lá e me deu vida, agora que eu sou filho dele, melhor ainda, irmãos. É melhor ainda, irmãos. A palavra fala assim, ó, é muito mais. Mas eu ainda não toco nessa realidade. Isso ainda precisa ser, ainda às vezes é distante da minha realidade. Eu ainda eu ainda vejo Deus como aquele que quer só me castigar. Eu já fui salvo da ira. Seremos por Ele salvos da ira. E o versículo 10 dá aquela reforçada ainda, né? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos por essa abundante graça. O que hoje nos salva? A vida. O que salva você das tribulações? A vida. O que te salva da incredulidade? A vida. O que te salva do pecado e do mundo, do poder da morte? A vida. E é onde está essa vida? Dentro de nós. Eu só preciso crer. Senhor, ajuda a ter realidade disso. Ajuda. Será que Deus viu alguma coisa boa em você para dar você para Cristo? Será que Ele olhou para nós e falou, não, ele é gente boa, eu vou dar ele para o meu filho? Será que Deus viu alguma coisa boa? A palavra fala, sendo nós ainda pecadores, será que Ele viu alguma coisa boa? Não. Mas Ele deu. Só cabe a mim desfrutar. Senhor, então eu agradeço, obrigado. Eis aqui a minha vida. É o mínimo que eu tenho para te entregar é a minha vida. Cuida de mim. Interessante. Lá em Jeremias 24, 7.
A gente leu aqui, né? Todo aquele que o Pai me dá e se virá a mim. Lá em Jeremias 24, versículo 7, diz assim: dar-lhe-eis coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque voltarão para mim de todo o seu coração. Olha só, irmãos, quem que te deu um coração para que você pudesse conhecer que Ele é o Senhor? Deus. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam. Você conheceu o Senhor foi porque Deus te deu um coração para conhecer o Senhor. Obrigado, Senhor, por isso. Por isso que hoje eu vou me voltar a Ele de todo o meu coração. Ele que me deu um coração para que eu me volte a Ele de todo o coração. Se Ele não tivesse me dado esse coração, eu estaria até hoje batendo cabeça no mundo. Mas um dia Ele olhou, usou de misericórdia, falou: vou pegar esse aqui e entregar para meu filho, vou dar um coração para ele e ele vai me receber. Irmãos, isso chama-se soberania de Deus. Vontade soberana de Deus. Eu não questiono, eu só agradeço. Obrigado, Senhor, porque eu faço parte disso. E eu desfruto disso. Prosseguindo em João 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade? O 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a vontade? Olha só, irmãos, Deus pegou cada um de nós, entregou para Cristo e falou assim para ele: perde não, hein? Não perca. Nenhum. Não perca. Aí eu te falo, irmãos, tem segurança maior que essa? Nenhuma. Nenhuma. Não existe segurança maior que essa. Não perca nenhum. Queria achar um versículo. Agora fugiu. E Jesus falou: e eu não perdi nenhum dos que me deste. E o Senhor não perdeu nenhum. E nem vai perder. Talvez, quando eu falo isso, talvez na mente dos irmãos começam a vir, né, aquelas pessoas, aqueles irmãos que reuniram conosco. Ah, mas onde estão? Foi perdido. Está aí, abandonou tudo, está no mundo. Irmãos, mesmo assim, pertence ao Senhor. Se um dia creu, recebeu, mesmo que hoje esteja distante, é do Senhor. Pertence ao Senhor. O que nós temos que ver após a nossa salvação é que após termos sido conquistados, nós vamos conquistar aquilo para o qual nós fomos conquistados, que Paulo fala. Ou seja, a nossa consagração daqui para frente, o nosso viver para o Senhor daqui para frente, visa recebermos mais da sua pessoa e visa, na era do reino, receber o galardão. Quando o Senhor voltar, nós seremos recompensados por ter uma vida consagrada a Ele. O Senhor vai galardoar cada um de nós. E nós almejamos por esse dia. E quando você vê o 39, que nenhum eu perca dos que me der, né? Nenhum eu perca de todos os que me deu. Ou seja, nenhum. E nós somos parte disso aqui. E o versículo 40, de fato a vontade de meu Pai, de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pronto. Essa é a segurança que nós temos. Irmãos, você crê nisso? Então amanhã, quando for segunda-feira, quando
terça-feira, quarta-feira, quando a situação mudar, né? Quando o vento contrário soprar, lembre-se disso. Nós estamos nesse mundo, nós ainda estamos nesse corpo de carne, nós estamos sujeitos às falhas, nós estamos sujeitos à pressão, estamos sujeitos à tentação, à doença, estamos sujeitos até mesmo à incredulidade. Mas saiba disso que você ouviu aqui agora. Você é de Deus, você é de Cristo, você foi dado como um presente e Ele jamais vai te perder. Entendeu? Jamais vai te perder. (18:9). Tinha me dado uma cola ali. Aí eu tava... 18:9 fala. Obrigado. Aqui, ó. De João, 18:9. Para se cumprir a palavra que dissera. Leia, irmãos. Não perdi nenhum dos que me deste. Para se cumprir a palavra que dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Você não está perdido. Tá? Você está nas mãos do Pai. Descanse. Creia. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu vou parar por aqui, tá? Um breve compartilhar. Nós vamos dar oportunidade para os irmãos ruminar mais um pouquinho, tá bom? Que o Senhor nos abençoe.